A aldeia inteira nunca esqueceria aquele dia. Todos falavam sobre o homem que decidiu construir uma cabana em meio às ruínas antigas da floresta. Os vizinhos riam, apontavam e comentavam: olha só para ele. Perdido tentando erguer algo que jamais vai durar. Mas ele, paciente e silencioso, continuava seu trabalho. Cada martelada, cada corte na madeira parecia carregar não só o esforço físico, mas também a determinação de provar que estavam errados. As pessoas zombavam dele sem perceber o que se escondia por trás daquela aparência simples. Alguns diziam que ele era tolo, que jogava seu tempo fora. Outros foram mais cruéis, espalhando histórias distorcidas sobre suas intenções, fazendo com que o homem se tornasse motivo de piada para todos. Mesmo assim, ele nunca respondeu com palavras. Ele sabia que ações falam mais alto do que insultos. As estações mudaram, e a cabana começou a tomar forma. Era simples, mas firme. Ninguém acreditava que aquela estrutura pudesse resistir aos ventos mais fortes ou às tempestades mais ferozes que a região já enfrentará. A aldeia observava de longe, alguns com descrença, outros apenas por curiosidade. Mas o homem trabalhava em silêncio, cada prego e cada tábua posicionados com precisão, como se a própria natureza estivesse conspirando a seu favor. Então veio a tempestade. Uma noite fria e impiedosa, os ventos cortavam a floresta e a chuva parecia querer levar tudo. Os vizinhos, que antes riam, correram para proteger suas próprias casas, algumas já frágeis, algumas desabando sob a força do vento. Mas a cabana, ela permaneceu de pé, firme, quase desafiando a fúria da tempestade. Aqueles que zombavam dele ficaram sem palavras. A ruína que esperavam testemunhar nunca aconteceu. Mas a verdadeira surpresa estava por vir. Alguns meses depois, um problema maior surgiu. Um incêndio começou em uma das casas da aldeia, espalhando-se rapidamente. O pânico tomou conta. Corpos correram, gritos ecoaram, e ninguém sabia como conter o fogo. Foi então que o homem da cabana, que todos humilharam, apareceu com ferramentas, baldes e coragem. Ele liderou os vizinhos, mostrando não só habilidade, mas também inteligência e estratégia. Com calma e precisão, conseguiu controlar o fogo antes que se tornasse uma tragédia maior. Os vizinhos olhavam boquiabertos, incapazes de acreditar que aquele homem, que todos consideravam tolo, agora salvava todos. O riso havia desaparecido, substituído pelo respeito, pela admiração e, em muitos casos, pela vergonha. Mas a vingança final estava apenas começando. Ele não apenas salvou vidas, mas também transformou sua cabana em um símbolo de resistência e sabedoria. Decidiu abrir suas portas para quem quisesse aprender a construir, a planejar e a enfrentar adversidades. Aqueles que antes riam foram os primeiros a pedir ajuda. Ele, com um sorriso sereno, aceitou, mas deixando claro que o verdadeiro aprendizado não estava na estrutura da cabana, mas na força de caráter e na paciência diante das adversidades. A notícia se espalhou para além da aldeia. Pessoas de lugares distantes vinham ver a cabana e ouvir a história do homem que foi humilhado, mas que transformou a dor e o desprezo em triunfo e ensinamento. Ele se tornou uma inspiração, provando que ninguém deve subestimar a determinação silenciosa de quem tem coragem de continuar, mesmo quando todos dizem que é impossível. Hoje, aquela cabana não é apenas um abrigo. É um monumento à persistência, à sabedoria e à justiça da vida. Cada visitante que pisa ali sente uma energia única, a energia de alguém que sofreu humilhações, mas não respondeu com raiva, a energia de quem construiu algo eterno, não apenas com madeira, mas com coragem e paciência. E é por isso que eu te convido, se você já se sentiu subestimado, ignorado ou ridicularizado, lembre-se dessa história. Lembre-se do homem que construiu uma cabana entre as ruínas e mostrou ao mundo que a verdadeira força está na ação silenciosa e determinada. Se você quer ver mais histórias emocionantes como esta, histórias que inspiram, que ensinam e que tocam o coração, inscreva-se agora no canal e ative o sininho. Cada história é um lembrete de que, mesmo nos momentos mais difíceis, você pode transformar a dor em vitória e a humilhação em força. E agora, feche os olhos por um instante e imagine: quantas cabanas você poderia construir em sua própria vida? Quantos sonhos você ainda guarda, esperando o momento certo para se erguer? Esta é a lição mais importante que podemos aprender com aquele homem humilde, que nunca deixou que o riso dos outros apagasse sua luz. Não deixe ninguém definir seus limites. Não deixe que a opinião alheia dite seu valor. Siga firme, continue construindo, continue sonhando. Assim como ele, você pode transformar o impossível em realidade. E quando isso acontecer, a satisfação será tão grande quanto a do homem que, um dia, todos humilharam, mas que acabou se tornando um exemplo eterno de coragem, sabedoria e triunfo.
Se você gostou desta história, compartilhe com alguém que precisa de inspiração hoje. Deixe seu comentário dizendo qual parte te emocionou mais e não se esqueça. Inscreva-se para mais histórias que mostram que a força interior é o maior legado que podemos deixar. Meses se passaram, e a cabana se tornou mais do que apenas um abrigo. Ela se transformou em um ponto de encontro. Pessoas vinham de aldeias vizinhas, curiosas para aprender sobre construção, paciência e resiliência. O homem, que antes era motivo de zombaria, agora era consultado sobre tudo, desde estratégias para enfrentar tempestades até formas de proteger a família. Cada lição que ele compartilhava carregava o peso da experiência e da sabedoria que só o tempo e a perseverança podem oferecer. O mais impressionante era observar aqueles que riram dele. Alguns se aproximavam com vergonha, pedindo ajuda silenciosamente, e ele os recebia com gentileza. Nunca houve desprezo em suas palavras, apenas um olhar firme que dizia: "Você verá a força que desperta quando não desiste." Essa capacidade de transformar humilhação em empatia e ensino tornou uma figura respeitada. E, aos poucos, a aldeia aprendeu que verdadeira grandeza não está em rir dos outros, mas em erguer quem precisa. Então, algo inesperado aconteceu. Uma enorme tempestade, pior do que qualquer uma registrada, atingiu a região. Árvores caíram, casas desabaram, e o caos se instalou. Mas a cabana permaneceu firme, quase como se tivesse sido construída com magia. O homem liderou equipes de resgate improvisadas, guiando moradores pelos destroços, salvando vidas e protegendo famílias. O que antes era motivo de piada agora era um santuário de esperança. A humilhação do passado se transformou em reconhecimento público. Jornalistas, visitantes de outras cidades, até autoridades locais vieram conhecer o homem que virou símbolo de perseverança. Ele, no entanto, permanecia humilde. Nunca buscou fama. Sua única preocupação era mostrar que a força verdadeira nasce da paciência, da coragem e do trabalho silencioso. Mas talvez o maior triunfo não tenha sido a cabana em si, nem o respeito que conquistou. Foi a mudança de mentalidade que ele provocou. Jovens que antes zombavam agora aprendiam a construir, a planejar e a enfrentar adversidades. Homens e mulheres que duvidavam de suas próprias capacidades descobriram que era possível superar qualquer obstáculo. Tudo graças a alguém que nunca deixou que o riso dos outros apagasse seu espírito. E a lição final é clara: nunca subestime o poder de quem trabalha em silêncio. Cada esforço, cada noite sacrificada, cada decisão tomada com coragem e sabedoria tem um valor que ninguém pode roubar. Assim como o homem da cabana, todos nós podemos transformar humilhação em força, dúvida em certeza, desprezo em respeito. Se você sente que ainda há desafios à sua frente, que os outros duvidam do seu potencial, lembre-se dessa história. Cada martelada que ele deu, cada esforço silencioso, cada noite de trabalho árduo culminou em algo que ninguém jamais imaginou. E você também pode fazer o mesmo. Não se esqueça, inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar mais histórias que emocionam, inspiram e ensinam que a força interior é invencível. Compartilhe esta história com alguém que precisa de coragem hoje e deixe nos comentários como você transformou desafios em vitórias em sua vida. A cabana continua lá até hoje, firme e imponente, lembrando a todos que a paciência, a coragem e a persistência são capazes de transformar até as humilhações mais dolorosas em triunfos extraordinários. E você, está pronto para construir sua própria cabana de vitórias? Com o tempo, a aldeia inteira começou a perceber que aquele homem não apenas sobreviveu às zombarias e às dificuldades, mas havia se tornado a força silenciosa que segurava a comunidade. Os mesmos vizinhos que riram dele, agora vinham pedir conselhos, implorar ajuda e aprender com cada detalhe da sua sabedoria. O que antes era motivo de escárnio tornou-se fonte de inspiração, e cada gesto dele carregava uma lição de humildade e força. Então, algo ainda mais surpreendente aconteceu. Uma disputa surgiu entre alguns aldeões gananciosos, que tentaram aproveitar a força da comunidade para obter benefícios pessoais. Eles planejavam destruir a floresta próxima e desestabilizar as casas, ignorando o equilíbrio que o homem da cabana havia ensinado. Mas, em vez de reagir com raiva, ele simplesmente se manteve firme, observando cada movimento. Na hora certa, demonstrou sua verdadeira vingança, não violenta, mas perfeitamente estratégica. Usando seu conhecimento da floresta e da cabana, conseguiu proteger todos os moradores honestos e expôs os que tentavam causar danos. Quando a aldeia descobriu, ninguém teve coragem de zombar dele novamente. Aquele que antes foi humilhado agora mostrava que inteligência, paciência e determinação silenciosa valem mais do que sarcasmo e insultos. Mas a maior vitória não estava em expor os invejosos, e sim em transformar a comunidade inteira. Ele ensinou aos vizinhos que, mesmo diante de adversidade e ridicularização,
é possível criar algo sólido, duradouro e cheio de significado. Ele provou que humilhação pode ser a semente de força, que o desprezo pode ser combustível para conquistas extraordinárias. A cabana se tornou um símbolo eterno. Cada tábua representava paciência, cada prego, perseverança, cada gesto silencioso, coragem. Pessoas vinham de longe apenas para ver aquela obra e ouvir sua história. Ele nunca se gabava, nunca buscou reconhecimento. Mas, de algum modo, a vida recompensou sua dedicação, transformando a zombaria dos outros em admiração universal. E assim, a lição ficou clara para todos: nunca subestime quem trabalha em silêncio, quem acredita na própria força e não se deixa abalar pelo desprezo alheio. Pois, no fim, a verdadeira vingança é a conquista de quem foi humilhado, a prova viva de que persistir e acreditar em si mesmo é a maior vitória que alguém pode alcançar. Se você está assistindo a esta história e sente o coração bater mais forte, lembre-se: cada dificuldade, cada crítica e cada zombaria que você enfrenta pode ser transformada em algo grandioso. Seja paciente, seja determinado, e nunca subestime o poder do esforço silencioso. Se essa história tocou seu coração, inspire-se e inscreva-se agora no canal. Ative o sininho para não perder nenhuma história de superação, coragem e vitória. Compartilhe com alguém que precisa lembrar que é possível transformar humilhação em força e dificuldade em triunfo. Comente abaixo qual parte desta história te emocionou mais. Queremos ouvir você. A cabana permanece firme até hoje, lembrando que a persistência é mais poderosa que qualquer zombaria, que o esforço silencioso supera todas as críticas, e que cada pessoa tem dentro de si a capacidade de transformar dor em triunfo. E assim termina esta história, mas sua lição ecoa eternamente. Quem foi humilhado pode se tornar invencível, e quem persistir com coragem verá que a vida sempre devolve em grandeza aquilo que foi negado com desprezo. Antes de construir a cabana, ninguém imaginava o que ele havia passado. Muitos não sabiam, mas aquele homem carregava uma história de dificuldades silenciosas. Tinha perdido tudo em um incêndio anos antes, e durante muito tempo viveu isolado, sobrevivendo com pouco e aprendendo a valorizar cada gesto simples da vida. A cabana que começou a erguer não era apenas um abrigo físico, mas também a reconstrução de sua própria dignidade e esperança. Cada martelada carregava lembranças de noites frias e da solidão que o cercava. Cada tábua colocada representava um sonho que se recusava a abandonar. E enquanto os vizinhos riam e cochichavam, ele mantinha seu ritmo, quase como se estivesse conversando com a própria paciência, dizendo: "Vocês vão ver, um dia entenderão." Quando finalmente a cabana ficou pronta, não era apenas uma estrutura de madeira. Era uma obra de arte silenciosa, que refletia resiliência, inteligência e visão. A tempestade que veio depois serviu apenas para provar aquilo que ele já sabia: estruturas construídas com esforço, amor e paciência não se quebram facilmente. A cabana resistiu a ventos, chuva e neve, enquanto muitas outras construções desabaram. A aldeia, que antes zombava, começou a perceber algo que nunca tinha imaginado. Aquele homem tinha transformado o impossível em realidade. E, com o tempo, começou a compartilhar seu conhecimento, ensinando jovens e adultos a trabalhar com paciência, a construir com segurança e a enfrentar adversidades com inteligência e coragem. A verdadeira vingança veio não apenas de sobreviver à zombaria, mas de transformar a própria humilhação em força e exemplo. Ele provou que não é necessário responder com raiva ou rancor. Às vezes, o silêncio, a persistência e o trabalho duro falam mais alto do que qualquer grito ou desafio. A cabana se tornou símbolo de aprendizado e união. Famílias começaram a se reunir ali, e o homem tornou-se um mentor, um guia silencioso que ensinava que a força verdadeira vem de dentro. Ele mostrou que quem acredita em si mesmo, mesmo quando todos duvidam, pode transformar humilhação em triunfo e desprezo em respeito. E então veio o momento final, o clímax de sua história de vingança simbólica. Um desastre natural ameaçou a aldeia inteira. Casas frágeis começaram a ceder, e o pânico se espalhou. Mas o homem da cabana, agora um líder silencioso, organizou a evacuação, salvou famílias e mostrou sua força não através da violência, mas com coragem, inteligência e planejamento. Todos os que antes riram dele agora se curvavam diante da sua sabedoria e determinação. O riso havia desaparecido. No lugar dele, nasceu admiração, respeito e aprendizado. Aquele homem provou que a verdadeira vingança não é destruir quem te humilha, mas superar expectativas e se tornar alguém que inspira. Cada visitante da cabana levava consigo não apenas a memória da construção, mas a lição de vida. A paciência, o trabalho árduo e a coragem silenciosa são invencíveis. E hoje, ao olhar para aquela cabana, qualquer um percebe a grande lição que ela transmite: humilhação é temporária, mas a determinação deixa marcas eternas. Cada tábua,
Cada martelada e cada esforço silencioso simboliza a capacidade de qualquer pessoa de transformar dor em triunfos, zombaria em respeito e dificuldades em força. Se você sente que essa história te emocionou, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para receber mais histórias de superação e coragem. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de inspiração e comente abaixo qual parte desta narrativa tocou seu coração. Lembre-se, cada desafio que você enfrenta pode ser a base da sua própria cabana de vitória. A cabana continua de pé, firme e imponente, como um monumento vivo à perseverança e ao espírito humano. E a última lição, que ecoa em cada visitante que passa por lá, é simples, mas poderosa. Quem não desiste, mesmo sendo humilhado, sempre transforma o impossível em conquista. Com o passar dos anos, o homem da cabana se tornou uma lenda viva. As crianças cresciam ouvindo histórias sobre ele, sobre como transformou humilhação em força e risos em respeito. Os jovens que antes o ignoravam agora buscavam sua orientação, ansiosos para aprender como enfrentar desafios, manter a paciência e construir algo que fosse mais do que concreto e madeira, algo que fosse alma e caráter. A aldeia inteira começou a se transformar. Pessoas aprenderam a valorizar esforço, a não menosprezar ninguém e a perceber que cada ser humano carrega dentro de si uma força que, quando liberada, pode mudar tudo ao seu redor. O homem, porém, continuava humilde, sempre silencioso, sem jamais se vangloriar. Sua verdadeira vitória estava no legado que deixava, nas vidas que tocava e na inspiração que espalhava. Um dia, quando uma criança se perdeu na floresta durante uma tempestade, todos temiam o pior. Mas o homem, conhecendo cada árvore, cada trilha, cada risco, foi até ela. A encontrou segura, guiou de volta à aldeia e a entregou à família com um sorriso calmo. Naquele momento, todos entenderam. A verdadeira força dele nunca esteve apenas na cabana, mas na coragem, na paciência e na bondade silenciosa que carregava. E assim, a vingança definitiva se completou. Ele não destruiu quem o humilhou, mas mudou suas vidas. Transformou zombaria em respeito, ceticismo em aprendizado e medo em segurança. A cabana permaneceu lá, firme e imponente, mas o verdadeiro monumento era ele, sua força interior, seu caráter e sua capacidade de transformar o mundo ao seu redor apenas com coragem e perseverança. A história dele se espalhou além das fronteiras da aldeia. Pessoas de cidades distantes vinham ouvir sobre como aquele homem simples havia construído não apenas uma cabana, mas uma vida de exemplo. Ele provou que cada dificuldade enfrentada com paciência e determinação podia se tornar um triunfo. Que cada zombaria podia ser transformada em motivação. Que a verdadeira vingança é sempre silenciosa, elegante e eterna. Hoje, quando alguém se sente desvalorizado, rejeitado ou humilhado, a história do homem da cabana serve como lembrança de que a força verdadeira não precisa de aplausos ou reconhecimento imediato. Ela se manifesta no trabalho constante, na paciência diante do desprezo e na coragem de continuar, mesmo quando todos duvidam. E, por fim, fica a mensagem que ecoa em cada martelada da cabana. Não importa quantas vezes o mundo ria de você, quantas vezes tentem te derrubar. Se você persistir, se mantiver sua força interior, você se tornará maior do que qualquer humilhação, maior do que qualquer zombaria, e seu triunfo será eterno. Se essa história te emocionou, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nenhuma narrativa inspiradora como esta. Compartilhe com alguém que precisa de coragem hoje e deixe nos comentários qual momento desta história tocou seu coração. Lembre-se, cada dificuldade pode ser transformada em força, cada humilhação pode ser transformada em vitória, e cada desafio é uma oportunidade de construir sua própria cabana de conquistas. A cabana continua de pé até hoje, como símbolo de resistência, sabedoria e paciência. E o homem, agora uma referência de coragem e determinação, prova que a vida recompensa aqueles que não se rendem, que acreditam em si mesmos e transformam o sofrimento em força. Sua história será contada por gerações, lembrando sempre que quem acredita em si e persiste diante de qualquer adversidade nunca será derrotado. Com o tempo, o homem da cabana se tornou mais do que uma figura respeitada na aldeia, ele se tornou uma inspiração viva. Pessoas de todas as idades aprendiam com ele que cada desafio enfrentado com coragem, cada zombaria transformada em silêncio produtivo e cada noite de esforço silencioso poderia se tornar a base de algo extraordinário. As crianças, especialmente, olhavam para ele com admiração. Perguntavam sobre a cabana, sobre como ele manteve a calma quando todos riam, sobre como conseguiu transformar desprezo em aprendizado. Ele respondia sempre com humildade, dizendo que a verdadeira força não está em provar algo aos outros, mas em nunca desistir de si mesmo. Cada palavra carregava sabedoria, e cada gesto transmitia coragem. Um dia, enquanto caminhava pela aldeia, o homem viu um grupo de jovens tentando construir pequenas cabanas de madeira, inspirados por seu exemplo. Ele se aproximou,
Ofereceu conselhos e mostrou técnicas que aprendia ao longo dos anos. E, ao ver a determinação nos olhos deles, percebeu que sua maior vitória não era a cabana em si, mas a transformação que havia causado em tantas vidas. Aquele que antes foi humilhado, agora tinha deixado um legado, uma comunidade mais unida, mais paciente, mais resiliente. Cada vizinho que antes riu, agora se esforçava para aprender e se superar. Cada história contada sobre ele transmitia uma lição, que a paciência, a persistência e a coragem silenciosa são capazes de mudar não apenas a própria vida, mas a vida de todos ao redor. E mesmo anos depois, quando novas gerações chegavam, a cabana permanecia lá, firme e imponente. Um símbolo eterno de que humilhação, zombaria e desprezo podem ser transformados em força, coragem e triunfo. O homem, embora simples em aparência, tornou-se gigante em espírito. E cada visitante da cabana sentia algo que não se podia tocar. A energia de alguém que sofreu, resistiu e venceu de forma silenciosa, mas inegável. A última lição, que ele deixava gravada não apenas em palavras, mas em ações, era clara. Não importa quantas vezes a vida tente te derrubar, quantas vezes você seja humilhado ou ridicularizado, a persistência, a coragem e a paciência sempre construirão a sua vitória. Cada esforço, mesmo invisível aos olhos dos outros, gera frutos que ninguém pode destruir. E agora, para você que está assistindo a esta história, imagine a sua própria cabana de conquistas. Cada dificuldade que você enfrenta, cada crítica que recebe, cada obstáculo que parece impossível, pode se tornar a base de algo grandioso. Tudo depende de uma coisa: persistir, acreditar e nunca deixar que os outros definam o seu valor. Se você se emocionou com essa história, inscreva-se no canal agora e ative o sininho para receber mais narrativas que inspiram, ensinam e tocam o coração. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de motivação e comente qual momento desta história te inspirou mais. Lembre-se, cada humilhação pode ser transformada em força, cada desafio pode ser transformado em vitória, e cada esforço silencioso pode construir um legado eterno. A cabana permanece de pé, a prova de que determinação e coragem silenciosa superam qualquer zombaria. E o homem que a construiu mostra, até hoje, que quem persiste, mesmo diante do desprezo, constrói não apenas uma cabana, mas uma vida de exemplo, respeito e inspiração eterna. Com o passar do tempo, a cabana tornou-se um símbolo de esperança e transformação para todos. Visitantes de aldeias distantes vinham ver a obra e ouvir a história do homem que foi ridicularizado, mas que usou cada insulto como combustível para se tornar mais forte. Sua reputação não estava apenas na estrutura que construíra, mas na vida que tocava e nas lições silenciosas que espalhava. As pessoas passaram a entender que a verdadeira força não se mede por palavras, mas por ações. O homem não buscava aplausos, ele buscava mostrar, com sua coragem e paciência, que qualquer pessoa pode transformar a adversidade em triunfo. Cada visitante sentia o poder da perseverança ao atravessar a porta da cabana, tocando a madeira que carregava não apenas esforço físico, mas também resiliência, fé e determinação. E então, surgiu um momento que consolidou sua lenda. Uma grande crise ameaçou a aldeia, uma enchente inesperada começou a destruir casas e plantações. O caos se instalou, e o pânico tomou conta dos moradores. Mas o homem da cabana não hesitou. Com liderança calma, inteligência e coragem, guiou todos para a segurança, usando seus conhecimentos de construção, terreno e planejamento. Aqueles que antes riam dele agora olhavam com admiração silenciosa, incapazes de descrever a intensidade do respeito que sentiam. A vingança estava completa, mas não de forma violenta ou cruel. Ela estava na transformação. O homem que fora humilhado agora era base de segurança e inspiração para toda a aldeia. Ele provou que a verdadeira vitória não é humilhar o outro, mas superar expectativas, transformar dor em aprendizado e se tornar um exemplo eterno. Hoje, ao olhar para a cabana, percebe-se que cada tábua, cada prego e cada detalhe carregam histórias de persistência e coragem. A obra tornou-se imortal, e o homem, embora simples em aparência, tornou-se gigante em espírito. Cada visita, cada relato sobre sua história, reforça uma verdade poderosa. Quem acredita em si mesmo e persevera, mesmo diante de zombarias e dificuldades, pode transformar humilhação em triunfo e construir um legado eterno. E para você, que assiste agora, lembre-se, cada dificuldade, cada crítica e cada desafio que você enfrenta pode se tornar a base da sua própria cabana de vitórias. Nunca subestime a força que existe dentro de você. Se esta história tocou seu coração, inscreva-se no canal agora e ative o sininho para receber mais histórias emocionantes e inspiradoras. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de coragem e deixe nos comentários qual parte desta narrativa mais te emocionou. Lembre-se, humilhação pode virar força, desprezo pode virar respeito, e esforço silencioso pode gerar um triunfo eterno.
A cabana permanece firme, lembrando a todos que a paciência, a coragem e a determinação silenciosa sempre superam a zombaria. E o homem que a construiu prova, até hoje, que quem persiste, mesmo quando todos duvidam, constrói não apenas uma cabana, mas uma vida de exemplo, inspiração e vitória eterna. Com o tempo, a aldeia inteira passou a reverenciar o homem e sua cabana. Cada morador entendia que a verdadeira grandeza não está em ridicularizar ou destruir, mas em transformar adversidades em lições e desafios em conquistas. Aqueles que antes zombavam agora se aproximavam com humildade, dispostos a aprender e a se inspirar em sua força silenciosa. As crianças olhavam para ele com admiração e curiosidade, aprendendo não apenas técnicas de construção, mas valores que moldariam suas vidas: paciência, perseverança e coragem. Ele mostrava, com ações simples, que o verdadeiro triunfo não está no aplauso imediato, mas na construção diária, silenciosa e constante, da própria força interior. E então veio o momento mais marcante de sua história. Um inverno rigoroso trouxe tempestades, neve e ventos cortantes que ameaçavam a vida de toda a aldeia. Muitos desesperaram-se, mas o homem da cabana permaneceu calmo, liderando esforços para proteger casas, animais e famílias. Ele mostrou que a força real não vem da força física, mas da determinação, do conhecimento e da coragem de enfrentar qualquer desafio com serenidade. A cabana, construída com suas próprias mãos, resistiu bravamente às intempéries, tornando-se símbolo de segurança, esperança e resiliência. O que antes era motivo de zombaria transformou-se em inspiração. E o homem provou, mais uma vez, que a verdadeira vingança contra aqueles que nos humilham não é violência ou vingança direta, mas superar expectativas, inspirar mudanças e deixar um legado que ninguém pode apagar. Hoje, a cabana permanece firme, testemunho vivo de que paciência, esforço silencioso e determinação podem transformar humilhação em vitória. Cada visitante que passa por ali sente a energia de alguém que não desistiu, que enfrentou críticas e risos com coragem, e que construiu não apenas uma casa, mas um exemplo de vida. E a mensagem final é clara para todos que assistem: não importa quantas vezes você seja humilhado, criticado ou subestimado. Cada dificuldade enfrentada com coragem e cada esforço silencioso podem construir algo eterno. Transforme dor em aprendizado, zombaria em força e desafio em triunfo. Se esta história te emocionou e te inspirou, inscreva-se no canal agora e ative o sininho para não perder nenhuma narrativa de coragem e superação. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de motivação e deixe nos comentários qual momento desta história tocou seu coração. Lembre-se, cada desafio pode ser a base da sua própria cabana de vitórias. A cabana permanece de pé, forte e imponente, lembrando que a verdadeira força está na persistência silenciosa. E o homem que a construiu prova que quem acredita em si mesmo, mesmo diante do desprezo e da zombaria, sempre constrói um legado eterno de coragem, esperança e inspiração.